Fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que promove alterações nas glândulas exócrinas do organismo. É caracterizada como uma doença pulmonar primária progressiva e por insuficiência pancreática e excesso de sódio e cloro no suor. É considerada a doença genética letal mais comum na população caucasiana. Aparece em cerca de 1.000 casos durante o ano, a cada ano. A fibrose é uma doença autossômica recessiva causada por mutações no gene regulador de condutância transmembrana, CFTR. Esse gene se localiza no braço longo do cromossomo 7, como mostra na imagem ao lado. Mas essa doença atinge a população na qual o gene recessivo é originado pelo cruzamento dos pais portadores do gene recessivo defeituoso. Enfim, um resumo de como acontece. A mutação do canal do cloro e transporte anormal de íons através de ductos das células sudoríparas e da superfície epitelial das mucosas levam a uma permeabilidade diminuída ao cloro, fazendo com que o muco da fibrose cística fique cerca de 30 a 60 vezes mais viscoso. Então, a água vai seguir o movimento do sódio de volta ao interior da célula, provocando um ressecamento do fluido extracelular que se encontra no interior do ducto das glândulas. Manifestações clínicas. O defeito básico acomete células de vários órgãos e nem todos os indivíduos expressam respostas clínicas semelhantes. As manifestações clínicas podem ser muito variáveis e ocorrer precocemente ou na vida adulta. O acometimento do trato respiratório associa-se com a maior morbidade e a causa de morte em mais de 90% dos pacientes. Já nas manifestações respiratórias, o acometimento do aparelho respiratório é progressivo e de intensidade variável. O curso clínico é determinado por muco viscoso e clearance mucociliar diminuído, predispondo a sinusite, bronquite, pneumonia, bronquiectasia, fibrose e falência respiratória. Os pulmões são praticamente normais intraútero e nos primeiros meses de vida, exceto por pequenas dilatações e hipertrofia das glândulas submucosas da traqueia. As alterações se iniciam nas pequenas vias aéreas. Já nas manifestações digestivas, são na sua maioria secundárias à insuficiência pancreática, AIP. A obstrução dos canálicos pancreáticos por tampões mucosos impede a liberação das enzimas para o duodeno, determinando má digestão e má absorção de gorduras, proteínas e hidratos de carbono. Causa também diarreia crônica, com fezes volumosas, gordurosas, pálidas, de odor característico e, finalmente, desnutrição calórica proteica, acentuada por outros fatores inerentes. A IP está presente em cerca de 75% dos fibrocísticos ao nascimento, em 80 a 85% até o final do primeiro ano e em 90% na idade adulta. Os pacientes que não desenvolvem IP têm melhor prognóstico, pois conseguem manter um melhor estado nutricional. Manifestações hepatobiliar. O acometimento hepatobiliar é reconhecido desde a primeira descrição da fibrose cística e está presente em mais de 50% das necropsias. Em estudos prospectivos, 25% dos pacientes apresentam alterações laboratoriais. Cerca de 5% são sintomáticos e 2% morrem por doença hepatobiliar. A secreção anormal de íons pelo epitélio das vias biliares leva a aumento da viscosidade com diminuição do fluxo biliar, predispondo à obstrução biliar e à reação inflamatória, culminando com fibrose biliar. As manifestações nutricionais e metabólicas frequentes são pulmonares, digestivas, nutricionais e outras. Diagnóstico da fibrose cística. Nos países desenvolvidos, a maioria dos pacientes tem diagnóstico firmado antes dos 2 anos de idade. No Brasil, 40 a 50% dos casos são diagnosticados após 3 anos de idade. É responsabilidade do pediatra geral estar alerta para as manifestações clínicas da fibrose cística, para melhor orientar os exames diagnósticos. Por ordem de especificidade, o diagnóstico da fibrose cística deveria ser realizado primeiro pelo achado de 2 mutações no gene da fibrose cística
ou segundo por 2 testes de suor alterado, ou terceiro pela presença de pelo menos uma das seguintes manifestações clínicas epidemiológicas: doença pulmonar obstrutiva, insuficiência pancreática, história familiar de fibrose cística. E para ainda o diagnóstico, podemos contar com a triagem neonatal pelo método da tripsina imunorreativa. Entre as formas de diagnósticos da fibrose cística, temos as seguintes: teste do suor, análise das mutações, detecção de enzima nas fezes, insuficiência pancreática e detecção de enzimas no sangue. Detecção de enzima nas fezes. Temos 4 enzimas que podem ser detectadas nas fezes. Primeiro, quimiotripsina. A atividade nas fezes dessa enzima pode ser medida na prática, porém a sensibilidade do método é de 64% e a especificidade de 89%, e não pode ser usado nas crianças em terapia de reposição enzimática. Elastase. A determinação da elastase fecal com kit ELISA usa 2 anticorpos monoclonais contra epítopos específico da elastase pancreática humana. Tem uma correlação significativa com elastase duodenal e concentrações de amilase, tripsina e bicarbonato. É método sensível, 96%, e específico, 100%, não sofrendo influência da terapia de reposição enzimática. Tem como desvantagem o alto custo. A lipase imunorreativa, método de determinação imunológica da concentração de lipase em amostra de 3 a 5 gramas de fezes diluída em cloreto de sódio, 9%. Tem sensibilidade de 87% e especificidade de 97% para detectar IP e não é afetado pela terapia de reposição enzimática. Nitrogênio fecal. Existe boa relação entre a excreção de gordura fecal e a dosagem de nitrogênio fecal na insuficiência pancreática. Teste do suor. Padrão áureo para diagnóstico da fibrose cística com elevada sensibilidade e especificidade, maior que 95%. Baixo custo e não invasível. Atualmente, o único procedimento aceitável é o da dosagem quantitativa de cloretos no suor, obtidos pelo método da iontoforese ou pilocarpina, padronizado por Gibson e Cook. A quantidade de suor deve ser, no mínimo, 100 mg. O resultado é positivo quando a concentração de cloro é maior do que 60 miliequivalentes litro. Os níveis considerados normais vão de até 45 miliequivalentes por litro. Adolescentes e adultos jovens podem ter valores mais elevados e, desta forma, resultados entre 45 e 60 miliequivalentes litros são considerados duvidosos, devendo ser repetidos. Pela gravidade da doença e pelo prognóstico reservado da mesma, o diagnóstico da fibrose cística somente poderá ser confirmado com 2 testes positivos. Insuficiência pancreática, ou IP. A confirmação da insuficiência pancreática pode sugerir fibrose cística, uma vez que grande parte dos fibrocísticos tem IP, sendo importante quantificar a sua intensidade para melhor adequarmos a terapia de reposição enzimática. Existem vários métodos descritos para avaliar a função exócrina do pâncreas, conforme relato a seguir. Temos o teste da secretina pancreosimina, teste padrão áureo para quantificar a função pancreática exócrina, consiste em determinação de pH e das concentrações de bicarbonato e enzima pancreática no suco do adenal, colhido para tubagem do adenal após estimulação com secretina. Tem as inconveniências de ser invasivo e de alto custo. Dosagem da gordura fecal. Descrita em 1949 por Van de Carme, ainda é usado para avaliar má digestão e má absorção das gorduras. Consiste na coleta das fezes de 72 horas e determinação da gordura fecal extraída com éter de petróleo. Apesar da praticidade de baixo custo, tem a inconveniência de coletar todas as fezes durante 72 horas. Detecção de enzima no sangue. Proteína associada à pancreatite é uma proteína sintetizada após dano pancreático. Pode estar presente no sangue dos fibrocísticos logo ao nascimento. É um método útil quando combinado com outros testes. Sobre o tratamento, apesar dos avanços no conhecimento da doença, ainda não tem um tratamento específico para fibrose cística.
Pelas características da doença, é necessário acompanhamento em centros de referência e com profissionais multidisciplinares capacitados para fazer isso. Atualmente, os pacientes que reagem bem ao tratamento possuem uma expectativa de sobrevida de até 40 anos. O tratamento consiste em visar a profilaxia das infecções e complicações, sendo necessário iniciar o mais breve possível. O tratamento precisa ser individualizado, levando em consideração o status atual do quadro e os órgãos que foram cometidos. O tratamento precoce melhora a prevenção das lesões pulmonares, além de melhorar o prognóstico e aumentar a sobrevida. No tratamento da fibrose cística, um ou mais dentre os 11 grupos de medicamentos e procedimentos podem ser necessários. Temos antibiótico-terapia, anti-inflamatórios, broncodilatadores, mucolíticos, fisioterapia respiratória, oxigenoterapia, transplante de pulmão, reposição de enzimas digestivas, suporte nutricional, suporte psicológico e social e terapia gênica. O prognóstico depende de fatores como genética, sexo, idade, gravidade do caso, entre outros. E os centros especializados e o conhecimento maior sobre a doença têm contribuído para o melhor prognóstico. Na década de 80, a sobrevida média na América do Norte era de 27 a 30 anos, enquanto na América Latina era de 6, no máximo a 8.